Os governadores do Rio Grande do Sul na Sexta República, de Jair Soares a Eduardo Leite. Sexta República Brasileira ou Nova República é o período da história do Brasil que se seguiu ao fim da ditadura militar aos dias atuais. É caracterizado pela ampla democratização política do Brasil e sua estabilização econômica. Considera-se o início em 1985, quando, concorrendo com o candidato da situação Paulo Maluf, o opositor Tancredo Neves ganha uma eleição indireta no colégio eleitoral, sucedendo ao último presidente militar João Batista de Oliveira Figueiredo. Tancredo não chegou a tomar posse, vindo a falecer. Seu vice-presidente, José Sarney, assume então a presidência em seu lugar. Em seu governo, é promulgada a Constituição de 1988, que institui um Estado democrático de direito e uma república presidencialista. Historicamente, fez parte dos últimos anos do período da história mundial, conhecido como Guerra Fria, que teve seu fim após as revoluções de 1989 e o colapso da União Soviética em 1991. A partir de então, passou a fazer parte do atual período histórico, a Era da Globalização. Com base nesse período, ou da Sexta República, queremos relembrá-los ou até mesmo atualizá-los à história política rio-grandense com a apresentação de todos os governadores, de Jair Soares a Eduardo Leite. Dos 11 governadores que ocuparam o Palácio Piratini no período, apenas Simval Guazelli já é falecido. Nascido aos 26 de novembro de 1933, Jair de Oliveira Soares é natural de Porto Alegre, tendo sido o 29º governador do Rio Grande do Sul e o primeiro na chamada Nova República, eleito pela coligação Arena, PDS, PFL e PP. O mandato de Jair Soares teve início em 15 de março de 1983 e estendeu-se até 14 de março de 1987, tendo como antecessor José Augusto Amaral de Souza, sendo sucedido por Pedro Simon. Antes de assumir o Estado, Jair Soares foi ministro da Previdência Social. Na iniciativa privada, atuou como advogado e cirurgião dentista. Descendente de imigrantes libaneses, Pedro Simon nasceu em Caxias do Sul no dia 31 de janeiro de 1930, 8 anos após a chegada da família ao Rio Grande do Sul. Foi deputado estadual, senador por 4 mandatos e ministro da Agricultura no governo Sarney. Pedro Simon governou o estado no período de 15 de março de 1985 a 1º de abril de 1990. Teve como vice Simval Guazelli, o qual viria a ser o seu sucessor no Palácio Piratini. Além de professor universitário, atuou também como advogado na iniciativa privada. Natural da Porteira do Rio Grande Vacaria, Simval Guazelli nasceu no dia 24 de janeiro de 1930, vindo a ser governador do estado por 2 vezes. A primeira, ainda da velha República, no último período do governo militar no Brasil, com um mandato que perdurou de 15 de março de 1975 a 14 de março de 1979. E o segundo, já na redemocratização, que compreendeu o período de 2 de abril de 1990 a 14 de março de 1994. Atuou também como ministro da Agricultura de 1984 a 1985. Em 1998, elegeu-se novamente a deputado federal pelo PMDB, sendo empossado no início de fevereiro de 1999, permanecendo no cargo até a sua morte em 2001, vitimado pela esclerose lateral amiotrófica. Graduado em Direito, Guazelli teve início na carreira política em Vacaria, sua terra natal, onde foi eleito vice e posteriormente prefeito do município, o que lhe credenciou galgar o posto de deputado estadual em 1958 e federal em 1970.
Guazelli faleceu em Brasília no dia 12 de abril de 2001, aos 71 anos de idade. Gaúcho de Bagé, na região da Campanha, Alceu de Deus Colares foi o primeiro negro a ocupar os cargos de prefeito de Porto Alegre e governador do estado, respectivamente. No Paço Municipal, ao lado de João Gilberto Coelho, Colares esteve de 1986 a 1989, enquanto no Piratini ocupou o cargo de 15 de março de 1991 a 1º de janeiro de 1995. Sempre fiel aos ideais de Brizola e à frente do PDT, Colares também foi deputado estadual no período de 1964 a 1970 e deputado federal por 2 vezes nos períodos de 1971 a 1983 e de 1999 a 2007. Colares encerrou a vida pública como membro do Conselho de Administração da Usina Hidrelétrica de Itaipu, cargo que ocupou de 2008 a 2016. Servidor público de carreira, o também advogado espírita Alceu de Deus Colares, que nasceu aos 7 de setembro de 1927, nunca escondeu ser filho de família muito pobre e de pais analfabetos, mas nem por isso deixou de correr atrás de seus objetivos, deixando para trás a profissão de vendedor de frutas e de carteiro para alcançar quase todos os postos na carreira política. Jornalista de profissão, o também executivo e político gaúcho nasceu em Santana do Livramento em 1º de julho de 1952. Brito exerceu os cargos de deputado federal, ministro da Previdência e governador do estado. De jornalista no Rio Grande do Sul, com passagens pelos grupos Sinos, Caldas Júnior e Grupo RBS, Antônio Brito chegou à Rede Globo em Brasília no ano de 1979, onde logo obteve grande destaque como repórter e comentarista, fato que lhe rendeu o convite para integrar o primeiro governo brasileiro da nova república. No início de 1985, logo após a eleição de Tancredo Neves para a presidência da República, foi convidado para ser secretário de imprensa do novo governo, o primeiro do pós-regime militar. Nessa função, atuou como porta-voz das informações médicas sobre o estado de saúde do presidente Tancredo Neves no período que antecedeu a sua morte em 21 de abril de 1985. Devido ao sério quadro infeccioso, nas últimas horas, o estado de saúde do senhor presidente da República passou a apresentar novas dificuldades nas suas condições hemodinâmicas. Sua pressão arterial está sendo mantida com o uso de substâncias que atuam no sistema vascular periférico e sobre o coração. Estão sendo observadas alterações adicionais indicativas do agravamento da insuficiência de múltiplos órgãos e sistemas. Neste momento, o quadro clínico é bastante crítico, atingindo características de irreversibilidade. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite, no Instituto do Coração, às 10 horas e 23 minutos. Eleito pelo PMDB, Brito governou o Rio Grande do Sul de 1º de janeiro de 1985 a 1º de janeiro de 1999. Na condição de deputado federal, Brito foi eleito em 1986 e reeleito em 1990. Nesse mesmo período, foi convidado a assumir o Ministério da Previdência no governo de Itamar Franco, cargo que ocupou de 15 de outubro de 1992 a 15 de dezembro de 1993. Desde 2009, Brito tem se dedicado à função de presidente executivo da Interfarma, a Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa. Natural da Bossoroca, na região das Missões, onde nasceu em 10 de junho de 1941, o servidor público concursado do Banrisul foi também um sindicalista.
Sua atuação marcante o conduziu a ocupar os cargos de prefeito de Porto Alegre, governador do estado e ministro das cidades no governo Lula. A carreira política de Olívio Dutra começa em 1986, com a eleição a deputado constituinte com 55 mil votos. E enquanto morou em Brasília, dividiu um apartamento funcional com Luiz Inácio Lula da Silva, também deputado, liderança nacional do PT e futuro presidente do Brasil. Em 1º de janeiro de 1989, Olívio assume a prefeitura de Porto Alegre, cargo que ocupou até 1º de janeiro de 1993. 6 anos mais tarde, em 1999, era a vez de assumir o executivo do estado, cargo que desempenharia até 1º de janeiro de 2003, depois de uma disputa acirrada com o antecessor Antônio Brito. Nesse mesmo ano, Olívio Dutra viria a assumir a pasta no governo Lula, período em que esteve à frente do Ministério das Cidades até o dia 20 de julho de 2005. Fundador do Partido dos Trabalhadores, legenda pela qual conquistou quase tudo o que disputou, em 2014 Olívio amargou derrota ao Senado para o estreante Lazer Martins. Formado em odontologia e direito, Germano Antônio Rigotto nasceu em Caxias do Sul no dia 24 de setembro de 1949. De origem italiana, Rigotto concorreu e elegeu-se vereador em sua terra natal, mandato que assumiu de 1º de janeiro de 1977 a 1º de janeiro de 1981. Já como líder do MDB em Caxias do Sul, em 1982, elegeu-se deputado estadual, obtendo uma das mais expressivas votações do PMDB. Nas eleições de 1986, foi novamente eleito deputado estadual, fazendo a segunda maior votação no estado. Na década de 90, foi 3 vezes eleito deputado federal, mantendo-se sempre entre os 2 parlamentares mais votados do Rio Grande do Sul. Em novembro de 2002, Rigotto foi eleito governador do estado do Rio Grande do Sul pelo PMDB. Venceu nos 2 turnos das eleições, sendo eleito com mais de 3 milhões e 100 mil votos. Como 35º governador da história, Germano Rigotto, que teve como vice o professor Antônio Oldfield, comandou o Rio Grande do Sul no período de 1º de janeiro de 2003 a 1º de janeiro de 2007, sendo sucedido por Ieda Crucius. A primeira e única mulher a governar o Rio Grande do Sul comandou o estado no período de 1º de janeiro de 2007 a 1º de janeiro de 2011. Descendente de italianos, Ieda nasceu na capital paulista em 26 de julho de 1944. Formada em economia, mudou-se para o Sul em 1970, depois de casar-se com o economista Carlos Crucius, com quem teve 2 filhos. Em solo gaúcho, Ieda lecionou e foi uma das primeiras diretoras da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. No final dos anos 80, atuou como comentarista de economia do Grupo RBS, cargo que a projetou no cenário estadual, habilitando-a a exercer o cargo de ministra do Planejamento no governo Itamar Franco em 1993. Posteriormente, elegeu-se por 3 vezes deputada federal, em 1998, 2002 e 2014. Nas eleições de 2018, Ieda disputou a reeleição para a Câmara dos Deputados, tendo conquistado 37.549 votos, obtendo a suplência. A tucana, que teve como vice Paulo Feijó, com quem rompeu logo no início do mandato, foi sucedida pelo petista Tarso Genro. Oriundo da terra dos Marechais, Tarso Fernando Herz Genro nasceu aos 6 de março de 1947 em São Borja, na região sul do estado, considerada a primeira cidade dos 7 povos das Missões. Advogado, jornalista, professor universitário e poeta,
Tarso foi 2 vezes prefeito de Porto Alegre nos períodos de 1º de janeiro de 1993 a 1º de janeiro de 1997 e de 1º de janeiro de 2001 a 4 de abril de 2002. Foi ministro da Educação e ministro das Relações Institucionais no primeiro governo do presidente Lula. Também com Lula, mas no segundo mandato, foi ministro da Justiça de 2007 a 2010. Neste ano, deixou o governo federal para dedicar-se à campanha ao Piratini, sendo eleito o 37º governador gaúcho. Seu mandato compreendeu o período de 1º de janeiro de 2011 a 1º de janeiro de 2015. Elogiado por pagar em dia, criticado por raspar os cofres, Tarso Genro deixou o governo para dar lugar ao PMDBista José Ivo Sartori. Natural de Farroupilha, na Serra Gaúcha, José Ivo Sartori, o qual viria a ser mais tarde vereador de Caxias do Sul, também deputado estadual, secretário estadual de Bem-Estar Social do Rio Grande do Sul, deputado federal e, posteriormente, governador do estado, nasceu aos 25 de fevereiro de 1948. Filho mais velho de Antônio Silva Sartori, borracheiro, e de Elza Josefina Dengo Sartori, dona de casa. Sartori, como é popularmente conhecido, foi vereador em Caxias do Sul de 1977 a 1982. Também deputado estadual de 1º de janeiro de 1983 a 1º de fevereiro de 2003. Período em que também atuou como secretário estadual de Bem-Estar Social no governo Pedro Simon. Foi presidente da Assembleia Legislativa de 1998 a 1999. Foi deputado federal de 1º de fevereiro de 2003. Foi deputado federal de 1º de fevereiro de 2003 a 1º de janeiro de 2005. Em 2004, elegeu-se prefeito de Caxias do Sul no segundo turno, com 52,4% dos votos. 4 anos mais tarde, reelegeu-se no primeiro turno com 54,3% dos votos, vencendo seu antecessor Pepe Vargas. Em 2014, em uma reviravolta na reta final da campanha, classificou-se para o segundo turno juntamente com o governador Tarso Genro. Em 26 de outubro, venceu a eleição com 61,2% dos votos, sendo empossado o 38º governador do Rio Grande do Sul em 1º de janeiro de 2015. Em 2018, concorreu à reeleição, mas foi derrotado por Eduardo Leite, atual governador do estado. Filiado ao PSDB, o atual governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, nasceu no dia 10 de março de 1985 em Pelotas, na região sul do estado. Em sua meteórica, porém exitosa carreira política, Leite elegeu-se vereador na sua terra natal aos 24 anos incompletos, exercendo o cargo de 1º de janeiro de 2009 a 1º de janeiro de 2013, período em que assumiu a presidência do Legislativo Pelotense de 1º de janeiro de 2011 a 1º de janeiro de 2013. Antes de completos 28 anos, ele já estava eleito ao Executivo Municipal de Pelotas, onde exerceu o cargo de prefeito de 1º de janeiro de 2013 a 1º de janeiro de 2017. Aos 34, já era governador eleito em segundo turno, com 53% dos votos válidos, derrotando o então governador José Ivo Sartori, tornando-se assim o mandatário mais jovem na história do estado. Já o seu mandato, que teve início em 1º de fevereiro de 2019, expira em 31 de dezembro de 2022. Ao finalizar esse passeio na história dos governadores que fizeram e fazem parte da chamada Nova República, queremos relembrar das últimas palavras do então presidente Ulisses Guimarães, o qual foi a grande mola propulsora para adentrarmos a Sexta República. Ouçam a narrativa da voz de Celso Freitas. Não vamos dispersar.
Vamos continuar unidos para construir juntos a nova República. Foram essas as palavras do presidente Tancredo Neves no último pronunciamento dele à nação. Foram essas as palavras que ficaram no coração de todos os que acompanharam os 39 dias de luta do presidente pela vida. Com produção do Media Play, pesquisa, roteiro e locução de Valdir França, essa foi a história dos governadores gaúchos na Sexta República para o projeto Memórias do Rio Grande.